Podei-vos assentar, caríssimos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na Semana da Paixão, nós já sentimos por antecedência aquilo que irá acontecer na semana que vem. E a Igreja, portanto, para indicar para nós essa proximidade e para não ser para nós uma mudança tão abrupta, ela vai pouco a pouco, nesse caminho que nós percorremos durante a Quaresma, vai dando para nós a indicação que o momento culminante da vida de Jesus já está bem próximo. Se nós recordássemos o Evangelho do domingo passado, no finalzinho, no versículo 28 do capítulo 8 de São João, e o 29 também, que o segue, nós escutamos que Jesus se escondeu para não ser morto. E, portanto, esse tempo da paixão que começou o domingo passado, nós tapamos as imagens. As imagens, portanto, são tapadas por causa desse pequeno trecho do Evangelho no qual que diz que Jesus se escondeu. Portanto, nós não vemos mais o crucifixo no altar, nós não olhamos mais para as imagens, elas estão cobertas, para indicar para nós essa proximidade e essa situação no qual Jesus teve que se encontrar. Então, nós vemos uma certa penitência que já está começando a ficar mais próxima e indica para nós, portanto, essa proximidade da Semana Santa. E no Evangelho de hoje, como uma gota que vem ao nosso coração para acalentar o nosso coração, essa passagem tão sensível aos nossos ouvidos, ela nos toca profundamente porque nós vemos realmente como que Jesus era. Esse Evangelho nos narra essa mulher pecadora, que era uma mulher pecadora pública, todos sabiam os seus pecados. Então, portanto, aquilo que Jesus estava na casa de Simão para fazer aquela refeição, e nós devemos olhar para dois personagens dessa narração. Tanto para a mulher pecadora, que é perdoada por Jesus, quanto Simão, que a julga. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para Simão. Simão ele era fariseu, e ele teve a coragem de convidar Jesus para ir até a sua casa. E nós sabemos que quando nós convidamos alguém para visitar a nossa casa, nós preparamos todo o ambiente, nós compramos comidas boas e esperamos ansiosos a chegada da pessoa a qual nós convidamos. E quando a pessoa chega, nós vamos até a porta, e naquele tempo no qual Jesus viveu, tinha muitas cerimônias. Uma das cerimônias era lavar os pés, lavar as mãos daquela pessoa que chegava em casa e, portanto, indicando um sinal de recepção, uma recepção calorosa e caritativa. Nós também, nos nossos dias atuais, quando vem uma pessoa visitar a nossa casa, nós abraçamos, apertamos a mão, oferecemos água quando ela chega, ainda mais nesse calor que nós estamos passando. Quando chega alguém em casa, a primeira coisa que a gente vai oferecer é água. Mas quando a gente olha para Simão, ele talvez tenha se perdido nesse período pela preocupação, ele que se preocupava tanto em aparentar uma piedade exterior, mas ele esqueceu do essencial a partir do momento no qual Jesus entrou na sua casa. Jesus até então não tinha reclamado com ele. Nós sabemos muito bem que uma pessoa que vive reclamando da vida, que vai reclamar conosco alguma situação, e quando nós não oferecemos a ela aquilo que ela queria, ela vai justamente reclamar. Jesus, em momento algum, reclamou até então daquela falta de atenção que Simão tinha demonstrado para Jesus. Jesus estava ali com aqueles convidados. Simão, que devia ter preparado bem aquela recepção, não fez nada disso. Então, portanto, ele deixou de olhar para o essencial, começou a prestar atenção, estava incomodado pela presença daquela mulher. Então, nós olhamos para Simão, que tinha convidado, que recebeu mal Jesus na sua casa. E do outro lado, nós temos aquela pecadora, que ao contrário de Simão, não era dona da casa, mas estava ali, nós não sabemos o motivo, mas estava ali também para
talvez ela tenha entrado, ninguém tenha percebido, mas ela entrou ali para justamente lavar os pés de Jesus, aquilo que Simão não tinha feito para com Jesus. Ela lavou os pés dele com as suas lágrimas, ungiu a cabeça de nosso Senhor com óleo, com perfume de alabastro, e nós devemos recordar que esse gesto de derramar todo o perfume de alabastro que ela tinha era algo que ela mais possuía de valor. Nós não temos a noção de quão precioso era aquele perfume, aquele vaso de alabastro. É uma pedra muito preciosa, uma pedra translúcida, o alabastro. Então, pessoas que tinham aquele tipo de produto, era uma pessoa que tinha pagado um preço muito alto. Só para a gente ter uma noção, quando nós olhamos para o vitral da Basílica de São Pedro, lá em Roma, onde tem uma pomba, o Espírito Santo, todos nós já devemos ter visto essa imagem. Aquilo lá é feito de alabastro e é uma coisa muito rara e muito cara. E Jesus, vendo aquela generosidade daquela mulher, vai, portanto, agradecer a ela, e demonstração maior disso é que ele perdoou todos os seus pecados, porque ela muito demonstrou a sua generosidade para com ele. Ela derramou ali a sua vida, aquilo que ela tinha de mais precioso, e Jesus reconheceu esse gesto de amor e deu para ela a tranquilidade, a paz que ela tanto necessitava no seu coração. E depois dela ter feito isso, ele vai reclamar com Simão por ele não ter feito nada daquilo que ele devia ter feito. Isso indica para nós, caríssimos irmãos, finalmente, para nós guardarmos bem no nosso coração a importância que nós devemos dar aos atos de piedade que nós começaremos a fazer na Semana Santa. Nós, sobretudo na sexta-feira, que é um dia de jejum, de abstinência, um dia de penitência, a gente se preocupa em fazer tanta coisa exterior. A gente vai fazer talvez um peixe mais elaborado, a gente vai pensando em como que a gente vai aproveitar bem aquele dia, mas a gente acaba esquecendo do quê? Do essencial. Jesus, que está ali presente e quer estar presente conosco, a gente muitas das vezes, por esses atos de piedades exteriores, que são importantes sim, mas sem um verdadeiro espírito interior, de nada eles valem. Portanto, nós devemos recordar que nós devemos oferecer a Deus os nossos sacrifícios, as nossas orações, mas nunca deixar de oferecer a pessoa certa. Nós não fazemos isso para parecer melhores às outras pessoas. Não há necessidade para isso. E lembramos que no início da quaresma, Jesus nos recordava, quando começarem a jejuar, não fiqueis com o olhar tristes, e muito menos espereis o louvor das pessoas. Então a gente começou bem a quaresma, e nós não podemos terminar mal esses dias, principalmente estando na Semana Santa. A semana que vem seja para nós um tempo de oração, o tempo que nós colocamos a nossa atenção, os nossos olhares, o nosso coração na pessoa que deve receber a nossa plena atenção. Que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos de piedade sejam dirigidos a Jesus, assim como essa mulher pecadora fez. Ela derramou todo o seu coração, aquilo que ela tinha de mais precioso, entregou à pessoa mais importante, a pessoa certa. Ela, portanto, recebeu de Jesus, por ter dado com muita generosidade, ela recebeu o seu perdão, pôde voltar para aquilo que ela fazia e começou uma vida completamente nova. Que nós possamos também receber de Jesus essa possibilidade, mas Ele quer de nós uma coisa: Ele não quer as nossas ações, Ele não quer nada daquilo que nós possamos oferecer de exterior, mas Ele quer simplesmente todo o nosso coração, ou seja, Ele quer unicamente o nosso coração. Que nós possamos, ajudados por Nossa Senhora, meditar na paixão de Jesus, meditar na cruz que Jesus tanto sofreu por nós. Todos aqueles sofrimentos foi por nosso amor. Então nós devemos colocar os nossos olhares, os nossos pensamentos e sentimentos nessa direção. Eu quero meditar na paixão de Nosso Senhor, aproveitar bem esse tempo também para poder ser perdoado dos meus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.